Efésios. Nós falamos na semana passada, no capítulo 5 da carta aos Efésios, no versículos 22 ao 24 da carta aos Efésios, e falamos da submissão da esposa ao marido, não é? Das esposas aos seus maridos, como também o respeito que elas deviam exercer junto aos seus maridos. E eu quero assim, irmãos, trazer uma síntese rápida daquilo que nós trabalhamos a semana passada, a fim de que vocês possam entender que quando nós estamos falando isso aqui, que tem como tema: remova da sua vida tudo aquilo que impede você de viver bem. Então a gente precisa remover de imediato tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. E se a gente remove o que é contrário à palavra de Deus, sobrará para nós apenas obedecer a Deus. E quem obedece, no céu não chega quem pula, no céu não chega quem grita, no céu não chega quem fala línguas, no céu chega quem obedece. Obediência, não é? E uma das coisas importantes que fica necessário expor é que uma das coisas essenciais da parte do relacionamento é a mulher entender que isso é essencial dentro da construção do seu lar. A submissão e o respeito, como nós falamos. Quem não estava aqui, assista lá no canal do YouTube, que está tudo explicadinho. Mas para a gente finalizar, a gente vai trazer, além disso que já falei, uma observação para que nós possamos entrar dentro disso que vamos expor nesta noite. O termo podia ter o sentido de obediência. Qual o termo? Sujeição, não é? Como na disciplina militar. Porém, a palavra obedecer, ela não aparece em nenhuma parte das Escrituras em relação às esposas. Eu falei isso na semana passada. Embora seja usada no tocante aos filhos, Efésios 6:1. E aos escravos e aos servos. Assim como Eva estava sujeita a Adão, porque fora formada a partir do corpo de Adão. A igreja, a noiva de Cristo, está sujeita a Cristo, porque Jesus deu o seu corpo na cruz por ela. Assim a igreja só pode existir em união íntima com Cristo e em submissão total a Ele. Ou seja, o relacionamento ele só irá crescer, só irá se tornar íntimo, só irá se tornar sagrado quando a mulher respeita esses itens trazidos por Deus à vida dela. Observe, irmãos, que o diabo não foi tentar Adão, mas foi tentar a mulher. O diabo não procurou o homem, procurou a mulher. E se você bem lembra, nós falamos aqui que a mulher, como auxiliadora, que no hebraico é Ezer Kenegido, aquela que traz
socorro, aquela que traz amparo, aquela que traz suporte. E como diz Provérbios 14:1, que a mulher sábia, ela edifica. E a palavra edificar, na língua hebraica, é banar, que significa alicerce. Algo construído em cima de um alicerce. E alicerce, ele precisa ser o que para aguentar uma construção? Forte. Então Satanás, quando ele veio tentar, ele foi justamente na base forte. Porque se destruir a base, toda a estrutura cai. E foi exatamente isso que aconteceu quando Eva peca, quando a mulher erra, ela induz o seu marido ao pecado. E aí veio a total destruição daquele primeiro relacionamento, primeiro casal ali no Éden. Então hoje nós iremos enfatizar que, especialmente no relacionamento conjugal, a submissão não deve ser apenas uma atitude unilateral. O que quer dizer uma atitude unilateral? Quando uma só das partes se obriga com a outra. Ambas as partes têm obrigações para que a construção ela seja equilibrada e estável. A submissão não deve ser apenas uma atitude unilateral, mas um relacionamento recíproco entre duas pessoas que amam a Deus e desejam agradá-lo. E quando isso é feito entre o casal, torna-se um sacrifício recíproco e santo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 4, ele diz: venerado seja entre vós o matrimônio e o leito sem mácula. Veja, leito sem mácula, ou seja, um relacionamento sem mancha, um relacionamento saudável, um relacionamento sem rugas. A entrega pessoal de Jesus por nossa salvação eterna ilustra de forma dramática a maneira pela qual o marido cristão deve dedicar-se carinhosamente ao bem-estar de sua esposa. Ou seja, irmãos, quando nós falamos de submissão da esposa ao marido, muitas vezes as pessoas acham, principalmente as pessoas do mundo, infelizmente alguns crentes, acham que isso é uma questão machista, mas não é machista. Deus não colocou o homem como cabeça porque o homem é melhor. Deus colocou o homem como cabeça porque ele chegou primeiro. Ordem de chegada. É o que está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 13 a 15. Porque primeiro foi formado o homem, depois a mulher. Todavia, salvar-se-á, se permanecer fiel. É o que a Escritura diz. Não estou inventando. Então você pode conferir os textos posteriormente ao assistir, que está sendo tudo gravado, não é? Então, quando a gente fala da submissão, muitas vezes isso é mal interpretado, mal visto. E isso, irmãos, que Deus deu à mulher é um privilégio que deu a ela. Por quê? Ela não é apenas aquela que auxilia, mas ela é aquela que sustenta.
ela é aquela que sustenta, é aquela que fundamenta, é aquela que levanta, é aquela que traz o que o homem precisa ouvir, o que o homem precisa receber. E dentro desse contexto, a palavra de Deus, no capítulo 3, escute bem, verso 19 da carta de Paulo aos Colossenses, o apóstolo Paulo diz assim: vós, maridos, amai vossas esposas, e não as trateis com amargura. E quando você vai para o texto original, a palavra amargura no grego é pikros, que significa ferir, partir, cortar, machucar. Então, quando a Bíblia diz que o marido não deve tratar a mulher com amargura, ele não deve ser grosso na sua forma de expressar a ela, expressar-se com ela. Porque quando isso acontece, isso começa a quebrar, partir, ferir a parte da qual ela tem para dar a ele o suporte que ele precisa. Nada partido ou cortado consegue ficar de pé. Porque as estruturas, elas são minadas. Ninguém coloca em uma estrutura de construção ferro enferrujado, ferro emendado, ferro partido. Não. Se coloca a ferragem inteira. E quando se coloca a ferragem inteira, aquela ferragem ela é consolidada pela amarração de uma com a outra, para que dê sustentação. Então, quando a Bíblia diz: vós, maridos, tratai vossas esposas, não, tratai ela não com amargura, a palavra de Deus está dizendo: não machuque, não fira, não parta aquilo que está nela. Porque senão a submissão dela não desenvolverá, não irá surtir o efeito para qual ela foi feita. Porque o texto sagrado diz: vós mulheres serem submissas a vossos maridos como ao Senhor. É por causa do Senhor. Quando ela assim o faz, ela o faz por causa do Senhor. E como nós lemos, assim como Eva foi extraída do corpo de Adão, a igreja foi extraída do corpo de Cristo. E a submissão da igreja a Cristo é em reconhecimento ao que ele fez, porque ele deu o seu corpo pela igreja. É o que nós vamos fazer hoje aqui. Porque todas as vezes, se comeres deste pão e beberes deste cálice, anunciai a morte do Senhor. A igreja só existe por causa da morte de Cristo. Assim como a mulher só existe porque Deus criou Adão. Porque foi a mulher que foi feita por causa do homem e não o homem por causa da mulher. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 8 e 9. Não teria necessidade de se criar a mulher se não houvesse Adão, não houvesse o homem. Mas a necessidade foi tão grande que a palavra foi: far-lhe-ei uma auxiliadora. Entregar-se à morte, escute bem, a favor da amada é uma manifestação mais sublime de devoção do que a exigida da esposa. A palavra de Deus exige da esposa respeito e submissão, e exige do homem entrega. A Bíblia não diz que a mulher deve ou tem que morrer pelo seu marido, mas a Bíblia diz que o marido deve morrer pela sua esposa. Entregar-se à morte a favor da amada
manifestação mais sublime de devoção do que a exigida da esposa. Enquanto a esposa deve lhe respeito e submissão, o homem deve ser capaz de entregar sua própria vida para vê-la feliz. Assim como Cristo se entregou para que sua igreja fosse e vivesse feliz. Agora deixa eu dizer abrir um parênteses aqui, irmãos. A vida não precisa ser perfeita para ser maravilhosa. Porque às vezes a gente se apega a alguns pontos. A gente se paralisa em algumas situações que acontecem no decurso da nossa vida. Estamos sujeitos a tudo. A palavra de Deus diz que morre o justo e morre o ímpio. O sol vem sobre justos e injustos. O ímpio adoece e o justo também adoece. Mas a diferença é que o crente ele não perde de maneira nenhuma. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Glória a Deus. É o Senhor que livra. Aleluia. Então, quando a palavra de Deus diz que nós precisamos remover da nossa vida tudo aquilo que impede da gente, de nós vivermos bem, a gente precisa remover tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. E tudo que é contrário à palavra de Deus está onde? Dentro de nós mesmos. Porque o primeiro inimigo do homem é ele mesmo. O homem tem 3 inimigos diretos: o diabo, o mundo com o seu sistema e a carne, que é a nossa natureza caída, e que nós precisamos todos os dias pelejar contra ela. O Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou não apenas para nos dar o perdão eterno de que tanto carecemos, mas para levar a sua igreja a viver uma vida de plena santidade e purificação, como sua noiva. Jesus não morreu apenas para nos dar perdão, mas ele também morreu para que nós tivéssemos vida plena. E diz a palavra: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E quando nós olhamos essa palavra abundância, ela não se limita a uma parte da nossa vida, ela se refere ao todo da nossa vida. Foi quando Pedro perguntou: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus disse: nesta vida, 100 vezes mais. E por fim, com juros, correção monetária, CDB e RDB, a vida eterna. Glória a Jesus. João capítulo 3, verso 5. Evangelho de João, capítulo 3 e verso 5. Diz: arrazoou Jesus, em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus estava falando para quem? Quem lembra? Nicodemos. Então, quando o texto sagrado diz aqui, no capítulo 5, verso 26 de Efésios, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra.
Vamos ler o 25 e repetir o 26? Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e se sacrificou por ela, a fim de quê? Santificá-la. O que isso quer dizer? A fim de santificá-la. O capítulo 7 de Hebreus revela que Cristo santificou a igreja por meio de seu sacrifício, comprando com seu próprio sangue, ou seja, exercendo o sacerdócio. Aí vem uma questão, amados. Como alguém poderá exercer o sacerdócio na sua casa se o marido ele não tem uma vida com Deus? Observe que o texto diz que ele a santificou, se entregou para que ela se santificasse. Glória a Jesus. Então compete a nós, como diz, olha, é o que a Escritura diz, não é o que eu estou inventando. Bora ver se é verdade? Para depois a gente voltar para João, capítulo 11 de 1 Coríntios. Aliás, (14:35) de 1 Coríntios, veja o que a Escritura diz. Vamos começar do verso 33. 14:33 de 1 Coríntios diz assim: porquanto Deus não é Deus de confusão, tem tradução que diz de desordem, mas sim de paz, como em todas as igrejas. As mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas, quando não lhes é permitido falar, mantendo-se em atitude de respeito, como também a lei ordena. Se desejarem saber mais, olhe, saber mais sobre alguma coisa, questionem a quem? A seus maridos. Aonde ela vai questionar? Em casa. Porque no meio do povo torna-se o quê? Inconveniente, vergonhoso. Aí ele diz: porque para a mulher é vergonhoso conversar durante as reuniões da igreja. Então, como é que ele vai poder responder se ele não sabe muitas vezes nem para ele? Às vezes a mulher pergunta: olha, isso assim, rapaz, eu sei não, pergunta ao pastor. Claro que o pastor está para tirar dúvidas, ensinar o que a Bíblia diz, mas a competência do exercício sacerdotal do lar pertence a você, homem. Porque assim como Cristo fez, cabe a mim e a você fazer também. Qual o objetivo? Vamos continuar lá em João, capítulo 15. Você viu aqui no capítulo 3, Jesus dizendo a Nicodemos que era necessário nascer da água e do Espírito. João 15:3, quem lembra o que é que diz? Vós já estáis pela que eu vos tenho falado. Olha aqui, Jesus diz que ele precisava nascer de novo, e o nascimento era da água e do Espírito. Aqui ele diz que ele estava limpo pela palavra. Lembra que João diz em 1 de João, capítulo 5, verso 7, que este é aquele que veio por água e por sangue. Água e sangue. A palavra que foi... Lembram que quando
Maridos, cada um de vós amai vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. Glória a Jesus. Ele deu, olha, o sangue foi derramado pela igreja. Mas não adiantava só o sacrifício. Ele precisava lavar, limpar. Por isso que foi sangue e água. Escute, preste atenção no que eu vou lhe dizer. O sangue nos faz irmãos. O sangue nos faz parentes. Se for fazer um exame de DNA dos meus filhos, vai lá identificar que eles são os meus filhos por causa da carga genética. Eles se tornam meus parentes. Parentes diretos. Mas deixa eu abrir aqui uma observação. O sangue nos faz parentes, mas só se faz família com lealdade. Vocês entenderam? O sangue nos faz parentes, mas somente a lealdade nos faz família. Porque quantas pessoas são parentes de sangue e vivem maltratando o seu parente? Irmão brigando com irmão, brigando por coisa besta, por coisa pouca, por causa de ciúme de filhos, de não, porque mamãe gosta mais de tu, por isso que mamãe te bajula mais, não, porque papai gosta mais de tu, por isso que papai faz mais por tu, e assim vice-versa. Não, mamãe separou isso para mim, mas não separou para tu. É assim que E faz. isso vai gerando ciúme no meio da família, intriga, contenda. São todos do mesmo sangue. Lembra de Jacó e Esaú? Rebeca amava os dois filhos, mas ela pendia mais para Jacó, enquanto que Isaac era para Esaú. E a Bíblia ensina que Isaac gostava mais de Esaú, porque Esaú tinha mais disposição para ir atrás. Tinha aquelas características físicas de caça, de masculinidade, não é? Enquanto que Jacó era mais dos serviços da casa, da administração da casa, visto que sua mãe já era bem idosa. E ali havia uma contenda entre dois irmãos. Só tinha dois irmãos que viviam brigando. Por quê? Às vezes os pais contribuem para isso. Às vezes os pais contribuem para isso. Se tratassem todos iguais, sem diferença, não aconteceria isso. E quando nós, irmãos, vamos para aquilo que a Bíblia diz, que Cristo, a igreja saiu de Cristo. Se não houvesse sacrifício de Cristo, não existiria igreja. A igreja existe porque o sangue de Jesus foi derramado para nos resgatar dos nossos pecados. Aleluia. Glória a Jesus. O sangue resgata. Escute bem, todos nós somos irmãos aqui pelo sangue de Jesus. Glória. Mas para o céu só vai os que são leais a Jesus. Glória a Jesus. E se não for?
Vocês estão entendendo? O sangue, escuta, o sangue faz com que muita gente venha ao templo. Vou ao templo, eu vou assistir, olha, ainda dizer, eu vou assistir o culto. Ele não vem prestar culto, ele vem assistir culto. Eu vou porque é domingo. Eu vou encontrar A, B ou C. Há um vínculo social. Mas somente lealdade diz que realmente você faz parte da família. Muitas pessoas têm o hábito de falar mal da igreja. E quando eu digo falar mal da igreja, irmãos, eu não estou falando assim de um indivíduo. Eu estou falando do coletivo. A igreja é um coletivo, não é um indivíduo. O indivíduo é membro do corpo de Cristo. A igreja é todos os crentes leais a Cristo. Então, quando eu falo mal da igreja, eu estou falando mal da noiva de Jesus. Da noiva de Jesus. Ah, porque a igreja tem muito problema. O primeiro é você, que não consegue se enxergar como um problema, que precisa ser tratado e trabalhado. E dentro desse contexto, quando Jesus diz a Nicodemos que ele precisa nascer da água e do Espírito, Jesus diz que nós já estamos limpos pela palavra que ele nos tem falado. E em Tito, capítulo 3, verso 5, Tito 3 e 5, o apóstolo Paulo diz: não por causa de alguma atitude justa, escute, Paulo dizendo em Tito 3 e 5, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua vontade, ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Glória a Deus. Lavar. Aleluia. Glória a Jesus. E ainda em 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, ele diz: fomos regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Então, quando fala de sacrifício, vós maridos, amai vossas esposas, não é? Assim como Cristo amou a igreja, sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. É da competência do marido santificar a esposa, sendo um exemplo a ela. E muitas vezes, irmãos, quando a gente fala de ser exemplo, a gente não está falando de perfeição, mas exemplo no sentido de submissão a Deus. Levando a ela a devida humildade. Lembra quando o Senhor chegou para o rei Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não descerás do teu leito. Ezequias vira para a parede e ora a Deus e diz: Senhor, eu tenho andado fiel. E a Bíblia diz que antes que Isaías saísse do palácio, Deus manda ele voltar e diz: olha, vou acrescentar mais 15 anos da tua vida. Glória a Jesus. Será que seria uma contradição? Não.
Porque Deus sabia quem era Ezequias. Quando Deus disse, põe a tua casa em ordem, não estava falando dele, estava falando da família dele. Mas a conversa de Ezequias foi, Senhor, eu ensino, eu mostro, mas eles não obedecem. Qual é a minha culpa? Será que Samuel não ensinou os seus filhos? A Bíblia diz que Samuel foi um dos maiores juízes e profetas em Israel, mas os seus filhos não seguiram os passos de Samuel, visto que Samuel foi rejeitado. Nós não queremos mais tu como juiz, queremos um rei. Mesmo que os filhos de Samuel exerciam funções, mas eram rejeitados porque não obedeciam. A palavra de Deus diz em Gênesis 18, 19: eu escolhi Abraão para que através de Abraão ele ensine a todas as famílias a serem obedientes, porquanto ele foi exemplo. Aí quando a gente começa a ir para os detalhes, a gente não vê perfeição. Ou vê? Não vê. A gente vê perfeição diante daquilo que a Escritura revela na vida de Jó. Mas Jó não está inserido no capítulo 11 de Hebreus, que é o capítulo dos heróis da fé. Jó não está, mas Abraão está. A gente não vê dizer que Jó mentiu, mas Abraão mentiu. A gente não vê que Jó falhou, mas Abraão falhou. Mas Jó não está nos heróis da fé. Escute! Ser um exemplo não quer dizer ser perfeito. Porque se assim fosse, os heróis da fé, o capítulo 11 não existia. Sansão está lá, no rol dos heróis da fé. Mas Sansão contou o segredo, não é? Que não deveria contar. E quem convenceu ele a contar o segredo? A mulher. Quem convenceu Abraão a deitar com a sua serva? A mulher. Quem convenceu Adão a comer o fruto? A mulher. Escute. O poder de convencimento da mulher é maior do que o seu poder de resistência. Sabia, mulher? Quando a Bíblia diz, vós mulheres, em tudo sede submissa a vossos maridos, lá no capítulo 3 da carta de 1 Pedro, da primeira carta de Pedro, vós mulheres sede submissa a vossos maridos como ao Senhor. Se algum marido não obedece a palavra, vós mulheres ganhem os vossos maridos sem dar uma palavra. Veja o poder de conquista que Deus deu à mulher. Ganha ele, rapaz. Não precisa tu falar nada, só age. Aí ele diz, como Sara, que era tão submissa, tão respeitosa com o seu marido, que chamava ele de, sabe o que quer dizer Senhor? Dono. Você é meu dono. Sara entendia o contexto de Gênesis 3,16. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. A partir de hoje, a tua vontade não é tua, é dele. É o que ele quer. Tu vai fazer alguma coisa? Pergunta a ele se ele concorda, se ele aceita. Ah, mas ele não concorda, pastor. Aí vai fazer o que diz Coríntios 11. Cristo é o cabeça da igreja e o marido é o cabeça da mulher. Vai falar com o cabeça dele
ele, que eu tenho certeza que o cabeça dele pega ele direitinho. Glória a Jesus. E pega. Sabe aqueles cascudos de cima para baixo? Tá. Ele pega. Fica um doce. De coco com mamão. Gostoso, macio e saboroso. Quando o cabeça dos cabeças pega. Homem bravo fica manso. Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Tu mataste meu servo Estevão a pedrada. Estás prendendo meus servos. Quem eu sou Jesus que tu persegue. Duro é para ti se resistir. Acabou a força. O homem bravo. Acabou a força do homem bravo. Ficou logo cego. Eu estou onde? O que foi que houve? Ficou logo cego. O remédio é Jesus. Tem outro não. Jesus avança bravo. Deixa mansinho. Tem um pastor que ele já está bem velho, já está bem idoso, ele ainda está vivo. Pastor Eusébio. Pastor Cavalcante, que já está na glória. Era pastor ali da igreja de Caetés 1. E pastor Eusébio era um homem de posses. Entrou dentro da igreja, em pleno culto, com a 12, botou assim na cara do pastor para matar. Você vai morrer agora. Misericórdia. O que aconteceu? Ele caiu de joelho com arma e tudo e se converteu. Glória a Deus. Porque o bravo, Deus amansa, Deus sabe amansar. Glória a Jesus. Deus sabe amansar. Mas pastor, o senhor não sabe, o cabo é ruim. Sim, olha, Jeová é especialista aí. Pisa no barro. Sabe aquele negócio de botar a roda grande dentro da pequena? Na visão da gente, tem como entrar uma roda grande dentro da pequena? Não, mas na de Jesus entra. Entra. E como? Eu sei quem bota. E ainda fica girando, uma dentro da outra. Mas Jesus, como é que é isso? É eu trabalhando na vida do homem. Glória a Deus. Então, é responsabilidade nossa santificar a esposa. No ensino, no exemplo. Isso não significa, irmãos, que você não vai exercer o princípio de autoridade que está sobre você. Não, não significa isso não. Autoridade não é grito. Autoridade é impor aquilo que é necessário para que se estabeleça a vontade da realidade. Porque às vezes dentro do casamento, dentro do relacionamento, pessoas querem viver fora da realidade do convívio. Ah, mas eu achei que achou? Você não tem condição de casar, meu filho. Se você não sabe o que é casamento, não case. Não case. É responsabilidade. É compromisso. Quando casamos tem esse negócio, meu celular tu não olha não, viu? É a minha privacidade. Que privacidade? Tem isso não, irmão. É assim mesmo. O teu celular ela pode olhar e escavacar o que ela quiser. E vice-versa. Glória a Deus. Não porque você está tirando minha privacidade, não. E serão uma só carne. Não, é porque eu tenho umas coisas que eu não posso contar a ele. O que é que não pode contar? Tem que contar. É assim mesmo. Vice-versa. Glória a Deus. Agora tem coisas que às vezes você não fala para poupar a mulher em determinado momento,
que a Bíblia diz, como vaso mais frágil. Aí você poupa, resolve, depois que tiver tudo resolvido, que ela descobrir, e acontecer isso tudinho, foi. E aí? Está tudo resolvido. Mas tem pessoas que têm o dom da procrastinação. Amanhã eu resolvo, nunca resolve. Amanhã eu resolvo, nunca resolve. Amanhã eu resolvo, nunca resolve. E a casa está se acabando, o mundo está se acabando, as coisas estão se acabando. Amanhã eu resolvo. Surgiu. Pode fazer? Pode. Faça. Não demore não. Porque você vai acumulando uma coisa sobre outra. Ah, mas eu estou sem tempo. Para para alguém fazer. Mas não deixe de fazer. Porque isso vai gerando turbulência, acúmulo. E quando um dia estourar isso, vai gerar um mal-estar terrível. Continuando. Verso 27. Quando o marido santifica a mulher, ele santifica ela para quê? Para tudo. Verso 27. Para apresentá-la a si mesmo. Cristo santifica a igreja, limpa a igreja, não é? Lava a igreja, porque Ele está preparando ela para Ele. Ela para Ele. Da mesma forma é o marido. Ele trabalha para cada dia melhorar a condição da mulher. É investir nela. Se pode fazer, por que não fazer? Às vezes a mulher precisa de um tratamento melhor, cirurgias, para melhorar, escute bem, melhorar até a estética física. Ela vai ficar melhor, vai ficar mais bonita, mas ela vai ficar melhor e mais bonita para quem? Para seu marido. Mas isso é muito caro. Você tem dinheiro? Tem. Gaste dela. Agora não tem. Mas se tem, gaste. Porque você está fazendo isso, está investindo em você mesmo. Você está preparando ela, santificando ela, modelando ela, deixando ela mais linda, mais maravilhosa, para quando você chegar em casa, meu Deus, isso não é uma mulher, isso é a oitava maravilha do mundo, né, velho? É assim. Mas não, isso é muito. Gasta, tu está gastando em tu. Tu está investindo em tu mesmo. Porque ela é tua mulher. É tua mulher. Para apresentar a si mesma igreja gloriosa, olha, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Cristo fez isso pela igreja. Veja a analogia que ele faz entre marido e Cristo, igreja e esposa. Verso 28. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama sua esposa ama a si mesmo. Quando eu faço por ela, eu estou fazendo por mim. Você está preservando ela de muitas coisas. Está preparando ela para quem? Para você mesmo. Assim como Cristo está trabalhando a meu, escuta, a meu e a teu favor. A base dessas afirmações e da doutrina desses versículos é a citação de Gênesis 2:24. Se o marido
e sua mulher se tornam uma só pessoa, logo, quando o homem ama a esposa, ama aquela que se tornou parte integrante do seu próprio corpo. Parte integrante. Verso 29 do capítulo 5 de Efésios. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes o que? O alimenta, cuida, assim como Cristo zela pela igreja. Olha, a analogia novamente. O homem e a esposa e Cristo e a igreja. Aí ele diz, pois somos membros uns dos outros, pois somos membros do seu corpo. Sua esposa é membro do seu corpo. Carne da mesma carne e ossos dos teus ossos. A Bíblia diz que quando o homem se une à mulher, ela se torna um só, não só no corpo, mas também na alma. É o laço de alma. Por isso é essencial entender isso, para que a gente possa viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Verso 31. Por esse motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua, e os dois se tornarão. Olha, deixará pai e mãe. Escuta, tem gente que casa, não é? Não estou dizendo, escute bem, viu? Que vai ter um abandono, que vai ter um desligamento. Não. Só que agora, diante irmãos, diante do matrimônio, a prioridade, escuta aí, viu? Você que vai casar, não é mais sua mãe, é sua esposa. Tem mãe que fica o tempo todo segurando o filho para ele não sair de casa, para ele não casar. Deixa ele se embora, tu já criou. Isso faz parte da vida, da biologia. Vai-te embora. Quando eu digo vai embora, não é expulsar de casa não, viu? É no sentido de deixar o curso da vida correr normalmente. Mas fica às vezes se intrometendo até no relacionamento do filho. Exatamente. Dando pitaco, falando mal da nora. Você tem que ver tudo isso antes. Tudo tem que ser visto antes. Se aquela mulher gosta de acordar do meio-dia, se sabe fazer as coisas em casa, se for aquela mulher, ela sabe que não serve para casar. Não serve. Se está pronta, meu Deus, eu não sabia que era tanta coisa. Ah, pois é. É assim mesmo. É entrega. Ambos se entregam. Ora, cada um dentro do seu papel. Cada um dentro daquilo que Deus colocou para que ele, como homem, e ela, como mulher, fizesse. Porque quando isso sai fora dos parâmetros da palavra de Deus, acontece o que a gente está vendo aí. Por que foi que você deixou sua mulher? Porque ela está gorda. E? Isso é motivo? Não. Por que você quer deixar sua mulher? Porque ela está magra. Por que você quer deixar sua mulher? Porque ela agora está velha, o cabelo está todo branco.
Parece até que ele envelheceu também. E começa. Quando a gente casa, a gente não casa apenas com o corpo, a gente casa com a alma. Casa com a alma. Com aquilo que a pessoa é, não com aquilo que a pessoa tem para oferecer apenas. Casa com a alma. Aí vem a analogia entre Cristo e a igreja. O que é que a gente tinha para oferecer a Deus? Nada. Mas Ele morreu na cruz para que nós, por meio de sua morte, fosse santificado, purificado, lavado, para que nós pudéssemos nos tornar igreja santa, sem mancha e sem mácula. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. O mistério da união do homem com a sua mulher é um eco humano da realidade espiritual mais sublime que há na união de Cristo com os seus, num só corpo, a igreja. Continuando, verso 32 do capítulo 5, Paulo diz: este é um mistério grandioso, refiro-me contudo a união entre Cristo e a sua igreja. Aí ele conclui: portanto, cada um de vós amai sua esposa como a si mesmo, e a esposa trata o seu marido com todo respeito. Quem lembra o que significa respeito? Nós falamos aqui a semana passada. Quem lembra? Respeito. A palavra traduzida no grego do verbo timao, do grego, significa honrar, dar o devido valor, reverenciar o seu marido. Ele não é seu marido quando está presente, ele é seu marido quando está ausente. Você reverencia a presença e a ausência dele. Quando ele chega, ele é seu dono, que você honra. E quando ele sai, ele continua sendo o seu dono, como a Escritura ensina. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Mas o que é que o mundo e o sistema ensina? Ninguém é de ninguém. Não. Eu sou da minha amada. E a minha amada é minha. É assim que a palavra de Deus ensina. Se a gente não preservar esses princípios escriturísticos, irmãos, a gente não vai conseguir remover da nossa vida tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que impede a gente crescer e viver bem. Porque Deus deseja que nós vivamos bem. Mas só pode se viver bem se viver a palavra. Salmo 119, versículo 163. Muita paz tem os que amam a tua lei. É guardar a palavra, viver a palavra. E a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Pesada é a nossa decisão, que a gente fica relutando. Mas Jesus, eu gosto tanto, Jesus, eu queria tanto assim. Há caminhos que para o homem parece perfeito, seguro, mas o fim é a morte. Então é melhor trilhar pelo caminho de Deus, que a gente acha que está errado em algumas coisas. Senhor, é por aqui mesmo? É por aqui mesmo. Mas tem tanto espinho, vai passando, porque se passares pelas águas, elas não te submergerão. Se andares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Por quê? Porque eu estou contigo. Aleluia. Mas você fica relutando. Quanto mais você reluta,
mas você está perdendo tempo de crescer. Ceda ao Espírito Santo. Ceda ao agir do Espírito de Deus. A Bíblia diz: quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Porque quando você endurece, como diz o capítulo 10 de 1 Coríntios, a partir do versículo 12, quando ele retrata a história, ele narra a história daqueles que vinham no deserto, Deus falando e eles resistindo. Foi o que aconteceu? Morreu no deserto. Porque resistiram ao Espírito Santo, resistiram à palavra. Então não resista. Quando você ouvir a palavra, se encurve. Eu não estou entendendo como Samuel. Deus chamou Samuel, Samuel ia até ali, acordava Eli e disse: fala, meu Senhor. Se eu não te chamei, volta para a tua cama. Samuel voltava. Quando Samuel chegava lá, Deus chamava de novo: Samuel. Samuel levantava, ia até Eli. Ele disse: eu não te chamei. Na terceira vez, quando Samuel chega a Eli, Eli entendeu que era Deus que estava falando com Samuel. Mas Samuel era muito jovem, pouca experiência. Aí Eli disse a ele: quando ouvires a voz te chamar, diz: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Então ouça a voz de Deus e obedeça. Porque os que resistem à voz de Deus ficam no deserto. Morrem no deserto. Todos ali daquela nação eram ou não eram parentes de sangue? Sim ou não? Sim, não era? Mas só os leais entraram na terra da promessa. Aquilo que eu disse no começo: o sangue nos torna parentes, mas só a lealdade nos torna família. Porque quantas famílias estão separadas e divididas, mesmo tendo o mesmo sangue, porque não há lealdade. E lealdade é um pouco mais do que fidelidade. É mais profundo. E que em outra oportunidade nós, se Deus assim nos permitir, falaremos sobre isso. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando. Amém, queridos? Vamos nesta noite cercar a mesa e celebrar a purificação da nossa alma pela palavra, pela água que foi derramada do corpo de Cristo. Nós fomos lavados. Glória a Jesus. Nós fomos santificados pelo precioso sacrifício de Jesus. Amém, queridos? Vamos cercar a mesa em nome de Jesus. Nossos diáconos e diaconisas